relação ao ex-presidente Lula, porque, caso contrário, ele já estaria preso há muito tempo. Por que é tão difícil provar? Porque ele não põe a mão na massa, ele é o mandante. Ele não é o pistoleiro, por assim dizer. E o mandante não aparece, não quer aparecer nunca. Então, assim, quem fazia essa cobrança era o João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. O senhor Lula apenas mandava, dizia como é que ia funcionar o esquema, mas não botava a mão na massa. Mas se locupletava do dinheiro. Pronto, para explicar para o senhor e para a senhora que nos acompanham, você imagina um crime de pistolagem. O coronel, ele diz, olha, fulano, vem cá, eu vou lhe proteger, mas eu quero que você mate fulano. O mandante, ele se blinda através de uma pessoa interposta, que é o pistoleiro. O pistoleiro vai, faz o serviço. Se a casa cair, ele nem conhece o rapaz, aí ele vai ficar preso sozinho. Então, é o caso. As acusações que Lula sofre é de intermediar uma obra para Andrade Gutierrez, uma siderúrgica na Venezuela, isso em 2008. Essa obra, até hoje, não foi concluída, mas... Em contrapartida, o BNDES liberou 856 milhões de dólares. Seu dinheiro, o dinheiro do brasileiro, através do BNDES, saiu dos bancos públicos 865 milhões de dólares para esse país, nosso irmão, a Venezuela. Então, em contrapartida, o PT estaria recebendo 1% de todo esse movimento financeiro. Roberto, tem um agravante aqui. A siderúrgica, que foi orçada em 1,8 bilhões de dólares, até hoje não foi concluída e já recebeu 865,4 bilhões. Quer dizer, esse dinheiro que foi liberado pelo BNDES. Esse dinheiro que foi liberado pelo BNDES, se a obra nem concluída, ela foi. Aí, agora, eu pergunto a você... É um outro escândalo que o brasileiro está esperando sentado. Por favor, abram a gaveta do BNDES, quebrem essa caixa preta. Essa vai ser pior do que o BNDES que emprestou dinheiro para o Porto de Muriel, em Cuba. O BNDES que mandou dinheiro para vários outros países que tem essa força esquerda, essa aliança política, esses que antes denunciam o Foro de São Paulo. Nós precisamos saber, o brasileiro precisa saber o que é o caminho do dinheiro do BNDES, pois todo o dinheiro do BNDES tem uma comissãozinha para algum político, seja aqui, seja acolá, mas sai algo para o núcleo político da coisa. E talvez nunca saibamos, então. Né? Ana, tem um agravante. Tudo isso é encoberto por um segredo de Estado. Esse movimento, essa documentação, ninguém tem acesso, o que é fugindo e ferindo o princípio da publicidade. Nosso Estado, nossa Constituição, ele diz que nós temos alguns princípios, que é da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Aí, nessas operações financeiras do BNDES, nem tem publicidade, nem tem eficiência e muito menos a moralidade. Leia-se, publicidade não significa fazer propaganda, não. Publicidade é deixar tudo acessível, tudo às claras, para que qualquer pessoa tenha conhecimento do que está acontecendo. E aí, falando ainda do ex-presidente Lula, o nosso ex-tudo, ex-governador, ex-ministro, ex-deputado, ex-tudo, Ciro Gomes, que está nos Estados Unidos, disse lá, numa entrevista nos Estados Unidos, que não será candidato à presidência da República na próxima eleição, caso o ex-presidente Lula esteja na disputa. Isso porque Ciro Gomes disse que é inegável que Lula tem responsabilidade pela crise política pela qual passa o país. Palavras de Ciro Gomes, abre aspas, o Lula deveria dar passagem para que se construa algo que não carregue o peso da contradição que levou o Brasil a esta tragédia. Vamos ter clareza. Quem é o responsável por esta tragédia, remotamente, embora tenha sido traído em sua boa-fé, e vamos acreditar nisso, foi o Lula. Ele que botou Michel Temer de vice, ele que empoderou com Furnas e com a vice-presidência da Caixa, o Eduardo Cunha. Como será ele agora o candidato para negar isso? Sobre o senhor Ciro Gomes, eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu não entendo mais o raciocínio desse senhor, porque parece aquela biruta que fica na praia, né, que vai de acordo com o vento para lá e para cá, porque uma hora elogia, uma hora defende, uma hora está no palanque do lado, uma hora diz que vai ser vice do Lula, uma hora defende a Dilma, daqui a pouco diz que a culpa é do Lula, que a culpa é da Dilma. Eu não entendo.
Pois é, ele está sendo muito fiel à sua origem. Essa origem desse dinamismo, dessa dinâmica de estar toda hora inconformado e mudando. Mudando de partido, mudando de opinião, mudando de lado, mudando de pensamento. Dinâmica. É uma dinâmica dele, ele está Isso é sendo coerente. descompensação. São os interesses, como diria ele. Pois é, eu acho que Interesses. o Ciro Gomes não tem nada descompensado, é uma pessoa inteligente, mas essa inteligência que ele tem, ele também serve para criar contradições. Porque o Ciro Gomes, ao falar Com ele mesmo, né? que um momento o Lula fez isso, ele admite os malfeitos que todos nós hoje sabemos. É público e notório. Quem falar que o Lula não fez besteira é porque não escutou o triplex de Guarujá, não quis saber do sítio Atibaia, não quis saber da Oi, não quis saber de tudo isso. Inclusive, é o que falamos há poucos minutos, do lobby feito na Venezuela, do lobby feito na África, de Cuba e todos os outros cantos. Da ascensão meteórica do Lulinha, da facilitação de todo esse arcabouço familiar, político, porque o Brasil hoje, ele está na era do pós-lulapetismo. A era lulapetismo está acabando para dar fase a uma outra segmentação, e que tanto o PT, o PMDB, o PSB, o PP, todos os partidos se serviram da operação que culminou na Operação Lava Jato. Que seja, qual a operação que antecede? O esquema criminoso para desviar recursos públicos. Ana, você soube que das 10 maiores empreiteiras, 6 tiveram executivos presos? Foram 24 executivos presos até agora, só de empreiteiras. Das 10 maiores empreiteiras, 6 delas tiveram seus executivos presos na Operação Lava Jato. E a 12ª, a Mendes Júnior, também teve executivo preso. A Lava Jato, ela está acabando com todo mundo, né? Está lavando, fazendo uma faxina geral. É isso mesmo. Olha, a Norberta Odebrecht, ela arrecadou, em 2014, quase 8 bilhões de reais. Então, todas essas pessoas tinham interesse em fazer negócios com o governo, seja através do DENIT, fazendo obras e estradas, seja através de construção de hidroelétricas. Belo Monte é outra que fez um investimento milionário. Na realidade, as citadas 6 maiores foram as que levaram o maior volume do dinheiro desviado, né? Se você brincar aqui, ó... Dá 28,9 bilhões de reais o faturamento delas. Só isso aí. Só das 6. E a Odebrecht foi a que mais lucrou, né? Exatamente. Na verdade, essas empreiteiras montaram um verdadeiro cartel da corrupção, né? E aí fica aquela pergunta, a culpa é dos empresários, é das empreiteiras? Só existe desvio de dinheiro por causa das empreiteiras ou é porque o governo permite? Eu acho que as empreiteiras dançam conforme a música. Se para conseguir contratos milionários, de obras milionárias, elas precisam ir por trás dos panos e tentar desvio de dinheiro com entes da administração pública, é lógico que elas vão fazer, elas querem lucro. Cabe à administração pública, aos gestores, não entrar no esquema desse. Eles é que têm que defender os interesses da nação, do povo brasileiro. Eu não estou aqui eximindo o empresário de nada, não. É corrupto também, é culpado também. Mas é lógico, eles têm um interesse nos lucros. Então, o poder público, os senhores que foram eleitos pelo povo para estar aí nos representando, é que tem que zelar pelo nosso dinheiro. Agora, segundo o nosso amigo, ex-companheiro de bancada, ele tem razão quando ele diz que, por exemplo, esses empreiteiros, esses homens, essas cabeças, teriam que ser presos e não ser negociados. Por quê? Estão sendo, né? E não negociar delação premiada para eles. Por quê? Porque eles que são os cabeças Já não concordo, não concordo não. São eles, nas suas delações premiadas, que estão entregando os políticos. Exatamente isso. Não, por que não? A delação premiada, ela possibilita... A justiça vale para todo mundo, claro. Vale para empresário, vale para político. Por quê? Que só empresário tem que ficar preso sem ter direito a nenhum benefício que a justiça possa oferecer? Porque o questionamento dele diz o seguinte, por que é que eles, em não concordando, por que é que eles não entregaram antes?
Ah, porque eles estavam se beneficiando. Se não tivesse sido descoberto o esquema, todo mundo ficava caladinho. Até hoje Empresário, estava comendo, político, estava rolando aí a todo mundo coisa. caladinho. Então, se tem uma forma de descobrir... Olha, eu sou uma das mais fiéis admiradoras do trabalho da Operação Lava Jato. Eu também. Houve excesso, Aí, houve meu erro, deve ter havido. Não só você sei não, é porque todo o Brasil. Mas eu sou admiradora, eu acho que o país, o Brasil vai ser... Existe um Brasil antes da Lava Jato e haverá um Brasil depois da Operação Lava Jato. E digo mais, vou dar assim uma dica aí para os senhores políticos, gestores, enfim. A partir de agora, quando forem conversar no telefone, não converse mais não. É só sinal de fumaça que é para não ficar nada registrado. E ninguém descobre nada. Ana, aproveitando aqui que você está falando